Você já se pegou pensando em como o mundo está repleto de histórias fascinantes e enigmas que desafiam a nossa compreensão? Bem-vindo ao canal onde a curiosidade é a nossa bússola e o conhecimento, a nossa jornada. Aqui, viajamos pelos cantos mais surpreendentes do planeta, desvendando fatos curiosos, tradições inusitadas e descobertas que vão além do imaginável. O que é pior, refrigerante ou cerveja? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião. Nesse vídeo, estreando um quadro novo aqui na série de nutrição, eu vou comparar qual dessas duas bebidas gera mais danos para a saúde. Será que o açúcar do refrigerante supera os danos do álcool da cerveja? Ou será que existem outros ingredientes que podem pesar nessa balança? Vamos descobrir com base na ciência, afinal só ela para desvendar um dos maiores questionamentos dos churrascos de família. Em um belo domingo de sol escaldante, Lucrécio precisava de um refresco, mas ao abrir a geladeira, ele se deparou com uma escolha difícil. De um lado da prateleira e bem gelada tinha uma cerveja, uma bebida alcoólica capaz de deixar as pessoas mais amigáveis e alegres, mas as boas risadas custam caro. Preocupado em se manter saudável, Lucrécio sabe que exagerar na cerveja prejudica o fígado, além daquela ressaca horrível no outro dia. Do outro lado, na porta, uma lata de refrigerante tradicional, uma bebida doce que parece o complemento perfeito para a comida gostosa de domingo. Mas refrigerante tem muito açúcar e em excesso contribui para o ganho de peso e até diabetes. O que você faria no lugar do Lucrécio? Qual dessas duas bebidas faz mais mal ou é menos pior para a saúde? Para chegarmos a um veredito, nós precisamos olhar com atenção os ingredientes e analisar como que o refrigerante e a cerveja são metabolizados no corpo. Vamos começar com o refrigerante tradicional. Valendo! Nesse calor que a gente está acostumado, um copão de refrigerante com gelo é ótimo para dar um gás, né não? E a água com gás é justamente o ingrediente mais presente nos refrigerantes. Você consegue ver isso olhando no rótulo. Logo depois nós temos o segundo ingrediente mais presente no refri, o açúcar. Isso é um sinal de alerta para um alimento. A tabela de informação nutricional do refrigerante mostra que uma lata traz 37 gramas de açúcar. Para você ter uma ideia, isso são quase 4 colheres de sopa de açúcar. A Organização Mundial da Saúde sugere que o consumo diário de açúcar não ultrapasse 10% das calorias ingeridas num dia. Na prática, em uma dieta de 2.000 calorias, até 200 calorias podem ser de açúcar. Os 37 gramas de açúcar de uma lata de refrigerante contribuem com quase 150 calorias. Apenas um alimento quase atinge o limite de açúcar diário recomendado. Mas quem bebe muito refrigerante não para na primeira latinha, né? Se você tomar 1 litro de refri em uma festa, por exemplo, vai ingerir 105 gramas de açúcar, ou seja, mais da metade de uma xícara apenas de açúcar e quase 500 calorias. Será que todo esse açúcar já é mais danoso do que o álcool da cerveja? Calma que o excesso de açúcar no refrigerante não é a única preocupação. Também temos muitos aditivos numa latinha de refri. Dá uma olhada na lista de ingredientes e repara nesse tanto de nome diferente. Eles são os diversos aditivos alimentares que nós encontramos no refrigerante, mas não utilizamos quando vamos cozinhar no dia a dia. A gente não usa acidulante, ácido fosfórico ou outras coisas com nome estranho para temperar o almoço. O refrigerante não seria o mesmo e nem teria o mesmo gosto sem a função dos aditivos. Os acidulantes ajustam o pH para prevenir a proliferação de bactérias e equilibrar o sabor. Os aromatizantes dão um cheirinho especial e até podem ser naturais, como o aroma extraído da casca da laranja. Alguns refrigerantes ainda têm conservantes, como o benzoato de sódio e o sorbato de potássio, que agem contra bactérias e fungos e aumentam o tempo de validade da bebida. Já os corantes são aditivos que dão cor aos refrigerantes. O corante amarelo crepúsculo, por exemplo, está presente nos refrigerantes de laranja e é um composto derivado do petróleo. Já o corante caramelo 4, o famoso presente no refrigerante de cola, é derivado de uma caramelização do açúcar com compostos químicos como amônia e sulfitos. Inclusive, existe uma Coca-Cola no Japão transparente, porque ela não leva corantes na sua composição. Eu aposto que você nem sabia que era possível deixar a Coca-Cola transparente, então esse vídeo já vale o seu like por isso. Essa quantidade de aditivos justifica a classificação do refrigerante como um alimento ultraprocessado. Isso faz toda a diferença para saber se ele é um alimento saudável ou não. Um ultraprocessado é um alimento que passou por várias etapas de processamento e recebeu muitos ingredientes extras, incluindo sal, açúcar, óleos, gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Comer ou beber um ultraprocessado não é o fim do mundo, como eu e a Marina, nutricionista parceira aqui do canal, a gente sempre defende, porque tudo depende do contexto. Mas depois dessa análise dos ingredientes do refri, fica difícil para defender o consumo diário, não é mesmo? Mas será que a cerveja consegue ser pior? Spoiler, a cerveja tem um golpe baixo.
A cerveja é uma bebida alcoólica produzida através da fermentação de cereais como malte, cevada, milho e centeio. Mas essas informações não estão na palma da mão. Você já percebeu que na lata de cerveja nem sempre tem lista de ingredientes e quase nunca tem informação nutricional? Por que será? A falta dessas informações, apesar de dificultar a nossa avaliação, segue uma normativa da Anvisa, que dispensa bebidas alcoólicas de apresentarem rótulo nutricional. A explicação é que as cervejas, por passarem por um processo de fabricação que depende da fermentação de micro-organismos, nem sempre teriam uma quantidade padronizada de nutrientes. Ok, meio estranho, né? Só que saber quantos nutrientes tem uma lata de cerveja é essencial para descobrir o seu impacto na alimentação. Por isso, a gente buscou essas informações nos sites das próprias empresas que fabricam cervejas no Brasil. Para nossa comparação com o refrigerante tradicional, vamos pegar a cerveja puro malte, que é feita com 4 ingredientes: água, lúpulo, malte de cevada e fermento. E o fermento tem uma função essencial. Geralmente ele é formado pelas leveduras, que são fungos e variam conforme o tipo da cerveja. Essas leveduras consomem o carboidrato que está presente na cevada e no malte num processo de fermentação e aí surge o álcool. Muita gente acha que pelo fato do carboidrato da cerveja ter sido fermentado e consumido, ele não teria calorias, mas isso está errado. Primeiro porque nem todo carboidrato dos cereais da cerveja vai ser fermentado e cada grama de carboidrato tem 4 calorias. E segundo, o produto dessa fermentação, que é o álcool, também tem calorias, e são 7 calorias para cada grama de álcool. Você sabia disso? Isso resulta em cerca de 80 calorias a cada 200 ml de cerveja. Esse valor, pessoal, é bem próximo ao do refrigerante, que é de cerca de 85 calorias para cada 200 ml. Ou seja, do ponto de vista das calorias, cerveja e refrigerante são muito similares. Por mais que uma parte do álcool seja eliminada pela urina, pelo suor e pela respiração antes de virar energia, uma boa parte vai se tornar comida para as células. Então, se você é daqueles que fala que refrigerante engorda mais porque tem açúcar, você estava enganado. Beber cerveja também te entrega calorias e engorda. Mas a cerveja parece mais saudável que o refrigerante, afinal tem cereal na sua composição e não tem aquela lista imensa de aditivos. Será que é isso mesmo? Será que um copo de cerveja é mesmo melhor que um copo de refri? Quem ganha o prêmio de mais prejudicial para a saúde? A decisão vai ter que ser apoiada na qualidade nutricional dos dois alimentos e não olhando só a quantidade de calorias. O refrigerante não tem vitaminas e minerais, são calorias derivadas praticamente só do açúcar. Além disso, ele tem diversos aditivos que, apesar de serem seguros para consumo, se você exagerar, podem atrapalhar as bactérias boas do intestino e também causar problemas que nós nem conhecemos ainda. Já a cerveja contém carboidratos e proteínas derivadas de cereais e não de açúcar. Por esse motivo, ela traz uma quantidade um pouco mais alta de vitaminas e minerais, apesar de não ser muita coisa. Além disso, a cerveja tem pouquíssimos ingredientes. Se refri e cerveja têm uma quantidade parecida de calorias, teoricamente quem venceria essa batalha seria a cerveja. Mas por incrível que pareça, a cerveja não é a vencedora. Por mais que o refrigerante não possa ser considerado um bom alimento para a saúde, a cerveja ainda pode trazer mais danos por causa de um ingrediente que é o golpe baixo nessa disputa: o álcool. A verdade é que não existe dose segura para o consumo de álcool. Até mesmo um único copo de cerveja já é capaz de causar mal. A degradação do álcool no nosso corpo induz alterações metabólicas importantes, como o aumento da produção de triglicerídeos, que podem gerar aumento de gordura no fígado e outros problemas, como eu expliquei nesse vídeo aqui. E o álcool ainda sobrecarrega as células do fígado que tentam eliminar ele a todo custo do corpo. Enquanto isso, no caso do refrigerante, existe uma dose segura de açúcar e de aditivos alimentares que você pode consumir por dia. Apesar de que também não é saudável beber refri todos os dias por causa do excesso de açúcar e dos aditivos que, quando combinados com os aditivos de outros alimentos, podem trazer riscos à saúde. Mas mesmo assim, para completar o combo da cerveja, o consumo de álcool pode causar dependência e vício, conhecida como alcoolismo, o que não acontece com o refrigerante. Apesar de muitos jurarem que o açúcar do refri vicia da mesma forma que bebida alcoólica, isso não é verdade e nós já temos um vídeo explicando exatamente isso. Não me entenda mal, a gente faz escolhas sobre a nossa alimentação todos os dias, mas você pode tomar suas decisões com base na ciência. Cerveja e refrigerante são sim nocivos para a saúde e você precisa saber dos riscos de cada um. Mas nessa comparação, em um exemplo hipotético, se você tivesse que beber um ou outro na mesma quantidade, é menos pior tomar refrigerante por causa do álcool da cerveja. Eu mesmo já fiquei bastante confuso com a informação desencontrada sobre alimentação saudável e parecia impossível comer bem. Tudo que eu fazia ou não funcionava ou alguém me dizia